Olá, amigos. Nesse primeiro bloco do nosso curso de administrativo, eu vou começar tratando do conceito de direito administrativo. Todos os livros, de modo geral, que tratam do tema, né, começam tratando exatamente do que é que significa esse ramo de estudo, esse ramo do direito, né, que vai ser objeto do nosso estudo. Então, o que é que significa? Qual é o conceito do direito administrativo? O conceito de direito administrativo, ele costuma variar também um pouco de acordo com o doutrinador, ou seja, o autor, né, que você utiliza. Então, cada autor tem um conceito particular de direito administrativo, mas é claro que há uma série de elementos em comum, né, entre todos os autores. Então, a gente vai pegar alguns dos autores importantes dentro do direito administrativo para que a gente perceba quais são os elementos básicos, qual é o conceito básico do que é que significa direito administrativo. Para começar, vamos ver o primeiro autor, que é Celso Antônio Bandeira de Mello. Então vejam, para Celso Antônio, direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa. Simples, sucinto conceito. Aqui há algumas observações a serem feitas. A primeira delas é a seguinte: direito administrativo, portanto, é um ramo do direito público. E isso já significa algo importante para nós, que precisa ser comentado. Há uma separação tradicional dentro do direito entre direito público e direito privado. São dois ramos do direito. O direito administrativo, portanto, pertence ao direito público. E no que difere o direito público do direito privado? Para a gente compreender isso, a gente precisa fazer uma pequena e tanto quanto feia ilustração, mas que vai ajudar a compreender. No direito público, trata-se de uma relação entre pelo menos duas partes. E uma das partes dita regras sobre a outra parte, justamente pelo fato de que uma das partes tem mais poder, é maior do que a outra. Por isso a gente tem um bonequinho maior e um bonequinho menor. Então, no direito público, é assim que funciona. E esse bonequinho maior, obviamente, é o Estado. Enquanto que o bonequinho menor, que está submetido, está sujeito às ordens, às regras emanadas pelo Estado, são os administrados, somos nós, né, cidadãos, ou as empresas que estão sujeitas ao poder de polícia do Estado, ou que querem contratar com o Estado, né? Então, no direito público, a gente tem um ente que tem poderes, que tem prerrogativas em face da outra pessoa com a qual ele convive. Já no direito privado, as coisas são diferentes. No direito privado, por exemplo, direito civil, direito empresarial, no direito privado a gente tem pelo menos duas pessoas se relacionando, mas essas pessoas estão em patamares iguais, estão no mesmo patamar. Essas duas pessoas estão no mesmo nível. É o que acontece, por exemplo, em contratos de direito privado. Se eu, cidadão, pessoa física, contrato com uma outra pessoa física, nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível. Nós temos, portanto, os mesmos direitos e deveres, os mesmos direitos e obrigações.
Isso é o que difere, então, o direito público do direito privado. Lembrando que o direito administrativo, portanto, é uma espécie de direito público, né? É uma espécie do gênero direito público. E se o direito administrativo é uma espécie do gênero direito público, a gente já sabe, portanto, que o Estado, ou seja, a administração pública, ela vai ter uma série de prerrogativas, uma série de privilégios, de benefícios em relação àquelas pessoas com as quais ela convive. E a gente vai ver isso ao longo das aulas. Então esse é o primeiro conceito de direito administrativo. Em seguida, vamos ver o conceito de direito administrativo para alguns outros autores. Letra B. Para Maria Silvia de Pietro. Direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Portanto, nesse conceito de direito administrativo de Maria Silvia de Pietro, o que a gente tem evidenciado é algo que boa parte da doutrina também aponta, que é um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo do direito administrativo. Ou seja, o direito administrativo pode ser visto sob um aspecto subjetivo, ou seja, você pode olhar para o direito administrativo preocupando-se em descobrir quem são os sujeitos que fazem parte do direito administrativo. Quem são os sujeitos que estão submetidos às normas de direito administrativo. E quem são esses sujeitos? É o que está aqui no conceito. São os órgãos da administração pública, os agentes públicos, ou seja, os servidores públicos, as pessoas jurídicas administrativas, por exemplo, uma autarquia, por exemplo, uma fundação pública, tá? Então, o direito administrativo pode ser visto sob essa ótica. Quem são as pessoas que estão a ele sujeitos? E sob essa ótica, a gente tem um aspecto subjetivo do direito administrativo. Subjetivo porque se preocupa com os sujeitos. Agora, o direito administrativo também pode ser visto sob um aspecto objetivo. E o objetivo aqui está ligado à função. Ou seja, quando a gente olha para o direito administrativo sob esse aspecto, a gente está preocupado em descobrir qual é a função da administração pública. Que tipo de função, então, a administração pública desempenha? E essa função desempenhada pela administração pública, ela será regulada, ela será disciplinada por normas de direito administrativo. Bom, então, por exemplo, a administração pública tem um funcionamento interno. Toda administração tem um corpo de funcionários. Como é que esses funcionários devem se portar? Quais são os seus direitos? Quais são os seus deveres? Tudo isso está regulado por normas de ordem administrativa. Esses funcionários, eles desempenham uma função dentro da administração pública. Ou seja, eles fazem o Estado funcionar. Agora, esse fazer o Estado funcionar está sujeito a certas normas de direito administrativo.
Que outras funções que o Estado desempenha? O Estado desempenha também uma série de outras funções. Por exemplo, o Estado vai desempenhar a função de fiscalização. Fiscalização, por exemplo, de particulares, no que se refere, no que tange à economia, né? No que tange ao pagamento de tributos, tudo isso. Há também todo um conjunto de regras que disciplina como é que o Estado deve exercer essa fiscalização. Então, quando a gente está preocupado com as funções que o Estado desempenha, a gente está olhando para o direito administrativo sob esse viés objetivo. Tá? Bom, terceiro conceito. Conceito de direito administrativo de José dos Santos Carvalho Filho. É o ramo do direito público, compreendido como conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a quem deve servir. Bom, nesse conceito aqui, a gente vê uma série de coisas que a gente também já viu nos anteriores. Fala que o direito administrativo é um ramo do direito público, como nós já vimos, né? Que o direito administrativo rege as relações entre as pessoas e órgãos do Estado, ou seja, as relações dentro do próprio Estado, bem como as relações entre Estado e particulares, né? Tudo isso a gente viu. Agora, o interessante em observar nesse conceito é o que está dito nessa parte, né? O direito administrativo compreendido como um conjunto de normas e princípios. E esse conjunto de normas e princípios visa sempre ao interesse público. Então, esse conceito chama a atenção para um dado fundamental para se compreender o direito administrativo, que é o seguinte: direito administrativo, ele está submetido a um princípio básico. Qual é o princípio básico do direito administrativo? É o chamado princípio da supremacia do interesse público. Princípio da supremacia do interesse público. Esse é o princípio fundamental, é o princípio fundante do direito administrativo. Por isso que nesse conceito a gente encontra, né, essa explicação, no sentido de que se o direito administrativo é direito, isso significa, em primeiro lugar, que ele é um conjunto de normas e princípios. Porque todo direito se trata de um conjunto de normas, de regras. O direito é regra, direito é norma, regra de comportamento. Essas regras, elas podem se dividir, né? Essas normas jurídicas, elas podem se dividir em regras e princípios. Regras são normas de caráter mais concreto, mais objetivo. Princípios são normas de caráter mais abstrato, que ensejam ou que permitem um número maior de interpretações, mas isso não faz do princípio uma norma menos importante. Pelo contrário, os princípios são as normas fundamentais do direito. O direito, ele está baseado em princípios básicos, a partir dos quais todo o arcabouço jurídico vai sendo construído. Dentro do direito administrativo,
qual é esse princípio básico? O princípio da supremacia do interesse público. Então, se o direito administrativo é direito, ele é um conjunto de regras e de princípios. E esse conjunto de regras e princípios específico do qual nós estamos falando, que é o direito administrativo, ele visa sempre a obtenção de resultados que estejam em consonância, em adequação com o interesse público. O direito administrativo deve sempre visar ao interesse público e não, portanto, a um interesse particular qualquer. Isso significa que o interesse da coletividade, ele sempre prevalece sobre o interesse de um indivíduo específico. E, em seguida, na letra D, a gente chega ao quarto e último conceito. Conceito de administrativo dado por Odete Medawar. Direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que regem a atuação da administração pública. Esse de todos os conceitos é o mais breve, o mais sucinto, né? E, de modo geral, nesse conceito a gente não tem muito o que comentar, porque fala de coisas que nós já falamos nos anteriores, né? Então, fala que o direito administrativo é um conjunto de normas e princípios e que regula a atuação de que ente, de que pessoa, da pessoa que é a pessoa da administração pública. Tá? Na verdade, a administração pública é um conjunto de pessoas, né? Bom, dito isso, a gente passa por essa fase, então, do conceito de direito administrativo. E ainda no campo de noções introdutórias a respeito do direito administrativo, da disciplina direito administrativo, uma vez que a gente já viu o conceito, a gente já viu o que é que significa direito administrativo, vamos continuar dissecando, né, esse ramo do conhecimento jurídico. E aí a gente precisa falar também, então, do objeto do direito administrativo. Bom, o direito administrativo, então, ele está voltado, né, para que tipo de coisa? O direito administrativo, ele se preocupa em regular o quê? O direito administrativo, ele estuda o quê? Ele se volta para que tipo de problema, que tipo de assunto. Então, o objeto do direito administrativo, por tudo isso que a gente já falou, é o quê? São as atividades, os agentes, as pessoas e órgãos da administração pública, bem como a relação dessas pessoas e órgãos entre si e com terceiros. Tá? Esse é o objetivo do direito administrativo de maneira geral. Agora, a doutrina também costuma fazer uma subdivisão desse objeto do direito administrativo. E aí nós encontramos um objeto mais imediato do direito administrativo, de um lado, e de outro lado, um objeto mediato do direito administrativo. Então, o objeto imediato do direito administrativo são os próprios princípios e normas que regulam a função administrativa. Enquanto que o objeto mediato trata-se de disciplinar, de regular as atividades, os agentes, as pessoas e os órgãos da administração pública. Então, a partir daí,
a gente pode entender o seguinte, né? A administração pública, então, ela é uma pessoa. Mais especificamente, a administração pública é uma pessoa jurídica de direito público e não de direito privado. Essa administração pública, que é uma pessoa jurídica de direito público, ela tem uma série de órgãos dentro dela. E uma série de entidades também que estão vinculadas a ela, mas que têm uma personalidade própria, como se fossem filhas da administração pública. Nós vamos ver isso melhor depois. Então, sendo assim, o que é que regula, o que é que disciplina a relação, por exemplo, dos órgãos que existem dentro dessa pessoa que é a administração pública? Bom, quem disciplina essa relação entre os órgãos que existem dentro da administração pública é exatamente o direito administrativo. É como se fosse um corpo humano. O corpo humano, ele tem também uma série de órgãos. Todo corpo humano tem um fígado, tem rins, tem 2 pulmões, tem um coração, tem um cérebro, tem artérias, veias. Esses órgãos, eles também se relacionam entre si. E cada um deles tem sua função específica. Agora, essa relação entre os órgãos e a função que cada um deles desempenha não acontece de modo aleatório, ou seja, sem regras. Pelo contrário, segue um determinado funcionamento. Segue o que a gente pode chamar de um padrão, um parâmetro, um conjunto de regras. A mesma coisa ocorre dentro da pessoa jurídica de direito público, que é a administração pública. Seus órgãos, eles têm um funcionamento. E esse funcionamento, ele é ditado por um conjunto de regras que nós encontramos no direito administrativo. Então vejam, o objeto imediato do direito administrativo é exatamente esses princípios e normas que regulam tudo que tem a ver com função da administração. E o objeto imediato são as atividades, os agentes, as pessoas, os órgãos da administração pública, né? Aqueles que estão sujeitos a esse conjunto de regras, aqueles que devem obedecer, observar esse conjunto de regras. Dito isso, a gente passa, então, para o tema da administração pública. Então vejam, até agora nós fizemos uma introdução, uma parte introdutória, só para mostrar o conceito de direito administrativo, ou seja, o que é que trata o direito administrativo, o que é que ele significa, e o seu objeto, o que é que ele visa regular, o que é que ele disciplina, para que ele serve, quem é que está sujeito a ele. Depois dessa parte introdutória, a gente passa a falar da administração pública propriamente dita. Essa pessoa jurídica de direito público. E essa administração pública, ela é vista também de 2 modos. Há 2 sentidos
pelos quais a gente pode ver essa figura da administração pública. E isso é tratado na doutrina do seguinte modo. A doutrina aponta que há, em primeiro lugar, um sentido subjetivo da administração pública. Esse sentido subjetivo também é chamado de sentido formal ou orgânico. E nesse sentido, o que é que significa administração pública? Nesse sentido, a administração pública significa o conjunto de órgãos, entidades, agentes, aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Então vejam, nesse sentido subjetivo do que é que significa administração pública, nós estamos focando na própria estrutura da administração pública, nos próprios sujeitos, nos entes que desempenham a função administrativa. Então, nesse sentido subjetivo, a gente se preocupa com os sujeitos que desempenham a função administrativa do Estado. E quais são esses sujeitos que desempenham a função administrativa do Estado? São aqueles que eu já mencionei, os órgãos públicos. Por exemplo, um ministério da União. Um ministério é um órgão público. Uma secretaria de um Estado é um órgão público. Eles desempenham a função administrativa. Por exemplo, os agentes públicos, servidores públicos, eles também são sujeitos que desempenham a função administrativa. Um servidor público qualquer, por exemplo. Um membro do Ministério Público também é um agente público. Ele também desempenha uma função pública. E nós estamos falando aí, então, de administração pública num sentido subjetivo. Agora, a administração pública também pode ser vista num outro sentido. Um segundo sentido, que é o sentido objetivo, que também é chamado de material ou funcional. E aí, depois de falar isso, a gente encerra, né? Então vejam, nesse outro sentido objetivo da administração pública, material ou funcional, né, a gente estuda a administração pública sob o viés da função que ele desempenha, ou seja, do objeto que é o objeto próprio da atividade administrativa. Ou seja, que tipo de coisa o Estado faz? Que tipo de atividade o Estado realiza? Que tipo de função o Estado desempenha? Há atividades próprias do Estado. Nesse sentido, então, quando a gente se preocupa com as atividades próprias do Estado, a gente está falando em administração pública no sentido objetivo. Então a gente tem como conceito, né, aqui, a gente pode dizer o seguinte, que a administração pública no sentido objetivo é a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob o regime jurídico de direito público para a consecução dos interesses coletivos. Ou seja, a atividade que o Estado desenvolve, a função que ele desenvolve, que cabe a ele. Então, com isso, a gente termina esse primeiro bloco e
até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.